Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Caderno do Arquiteto. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Eu recebo hoje um convidado que entende que a base de qualquer grande projeto é a técnica aliada à persistência. Engenheiro civil e CEO da Marmarine Mármores. Ele começou sua trajetória com um sonho e muita coragem, superando desafios para se tornar referência no mercado de rochas ornamentais de luxo. Denner Damasio, que alegria ter você conosco hoje, muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra gigante receber um convite de estar num lugar tão especial como esse, com uma pessoa tão especial como você é, Calícia. Então assim, estou realmente muito feliz de poder participar e espero que possa agregar de alguma forma a vida das pessoas que vão assistir esse podcast. Eu tenho certeza que você vai, porque sua história é muito bacana. Vamos começar, inclusive, por ela? Me conta essa história de R$1.500 que você começou. Como é que é isso? Olha, eu falo que foi uma coisa de Deus. Independente da religião de quem está assistindo, leve Deus como algo maior que você acredita. Mas quando eu comecei, eu saí da faculdade em 2016. Eu saí perdido, igual todo mundo que se forma, tá? E agora? Um adendo, você estudou com o Fernando, meu sócio, não foi? Estudei. É uma coincidência da vida. Fernando foi meu colega de universidade. Quando eu formei lá, em 2016, você sai da faculdade, você olha e fala assim, tá, e agora? Tô desempregado. O que eu vou fazer da minha vida? E aí você fica meio perdido e tudo mais. E aí um colega da faculdade me abriu essa oportunidade de estar trabalhando com ele. A gente começou junto e lá eu entrei, não tinha carteira assinada, não tinha comissionamento, não tinha nada. Era assim, o fantasma da empresa, mas que ajudava a resolver tudo. E aí acabou que eu saí de lá, no 11 meses que eu tava lá, ele tinha alguns problemas pessoais e já não tava dando mais, porque ele ficava se ausentando da empresa, o sócio teve um princípio de infarto e ficou aquele climão, e aí eu acabei falando, cara, não dá mais. Só que as coisas vão acontecendo de uma forma que vai te direcionando para o que você tem que fazer. Então, um colega de infância estudou comigo no ensino médio e ele virou para mim e falou assim, Denner, você por acaso não pensa em abrir a sua empresa, não? Aí eu falei, cara, eu tenho desejo, eu tenho sonho, mas assim, nunca tinha pensado por agora. Acho que normal mais para frente, né? 30, 40, 50 anos, você abrir, não agora com 20, 24 anos, 23 anos. Não tinha imaginado. Ele, por quê? Não, porque eu tô pensando em sair da construtora e tal, e a construtora podia ser o nosso primeiro cliente. Eu falei, legal. Como é que vai ser? Ele, não, vamos embora pra Goiânia, a gente monta lá e vamos fazer. Eu falei, legal, vamos. Aí eu fui lá, pedi rescisão na empresa que eu trabalhava e calculamos tudo, tá? Era rescisão, R$1.500. Aí, beleza, peguei o pixinho na hora, cheguei lá na contadora, entreguei na mão dela e falei, tá aqui, eu preciso abrir uma empresa. Que loucura, assim? que coragem, na verdade, né? Loucura. É loucura. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia como ia acontecer, o que a gente ia fazer, nada. Eu simplesmente fui lá, entreguei e falei, eu preciso abrir um CNPJ. Mas já era a Marmarine? A gente começou como LD Engenharia, que era Lacerda, que era o sobrenome dele, e Damasio, que era meu sobrenome. Então foi como a gente iniciou. E aí a gente mudou para Goiânia, tentou começar lá, e no primeiro mês não vendemos nada, no segundo mês a gente fez uma vendinha pequena, acho que foi R$3.000 e poucos, e aí acabou que a gente teve o primeiro cliente, entregamos tudo bonitinho, na segunda venda que a gente fez, foi para a construtora que ele trabalhava, e a gente teve um pequeno prejuízo de R$900. Só que você já vinha de 3 meses sem faturamento, início, todo o dinheiro que eu tinha do que havia da minha rescisão, eu coloquei lá. Ele não tinha dinheiro, porque ele trabalhava, ele saiu e começou a trabalhar de Uber, já era casado na época. Então, assim, ficou, e aí, o que a gente vai fazer e tal? E aí ele virou pra mim e falou, Denner, assim, eu tenho família, eu tenho esposa, não consigo segurar por muito tempo, a gente não tem vendido como eu imaginei que seria, vamos encerrar? Aí eu, putz, acabei de sair, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, quer saber? Pode ir, deixa esse prejuízo dos R$900 que a gente vai ter, eu vou pagar e vambora. Cara, na semana seguinte, eu fechei uma venda que pagou todo o prejuízo e ainda me deu lucro para poder pagar todas as contas do mês. Então, assim, é por isso que eu falo que foi Deus direcionando, porque se não fosse ele, eu não teria saído da empresa que eu trabalhava. E aí a gente começou. Ele saiu
Aí a gente ia desistir, entrou uma vendinha que cobriu tudo. E por assim foi acontecendo até chegar onde a gente tá. Foi tudo direcionado da forma que a gente não acredita. Depois disso, a minha madrinha, que hoje já é falecida, me abriu um espaço na garagem da casa dela, que foi onde eu montei o meu primeiro escritóriozinho. A gente fez uma pequena reformazinha com dinheiro que eu peguei emprestado com ela, e a gente montou, e aí começou a aparecer muito cliente em Brasília, e eu ficava trajeto Goiânia-Brasília, direto. E aí acabou que eu tomei a decisão de vir embora pra Brasília de vez. Foi quando começou. Então, assim, foi realmente R$ 1.500, cara, coragem e loucura. Porque tem que a ser. loucura faz parte do empreendedorismo, a gente não pode dizer que não, né? Eu quero saber quem é o empreendedor que não tem um pinguinho de loucura pra fazer as coisas acontecerem. Com certeza. E como foi essa virada de sair de uma empresa de engenharia, que a princípio é sua formação, né, inicial, engenheiro civil, para ir para o ramo de pedras, de luxo, principalmente? Olha, é um contexto um pouco complicado, porque quando a gente forma, a gente é muito baseado na faculdade para a gente ser profissional daquela área. Então, assim, a gente entra com aquela, vamos dizer assim, lavagem mesmo para a gente poder se formar como CLT e seguir nessa linha. Quando a gente entra para a gente poder abrir a nossa própria empresa, trabalhar para a gente mesmo, tem várias ferramentas e coisas que a gente precisa desenvolver nesse meio do caminho. Então, se eu virar para você e falar assim, foi alguém que me instruiu, não. Foi realmente colocando a cara a coragem, vendo qual é a necessidade do momento e você vai desenvolvendo aquilo naquela hora, foi precisando. E aí a gente foi percebendo que, conforme a gente ia avançando, o mercado de luxo ia chamando a gente, ia falando, gente, tem um espaçozinho aqui. Gente, não tem ninguém que atua aqui. Presta atenção, olha esses detalhes. E a gente foi começando a pegar esses pequenos feelings que os próprios arquitetos iam nos dando e foi chegando onde a gente tinha que chegar. A marmoraria veio por conta do meu colega de faculdade que me abriu essa primeira oportunidade. Mas chegar no mercado de luxo veio puramente pelo esse feeling dos arquitetos mesmo nos direcionarem aonde a gente precisava estar. Perfeito. Então, vamos voltar um pouquinho antes. Saída de executar obra de engenharia para uma marmoraria, ainda sem saber se ia ser o mercado de luxo, né? Como foi essa transição? Por que você decidiu tomar essa transição na sua vida? Olha, quando eu entrei na marmoraria, que eu comecei a trabalhar com esse meu colega, ele virou pra mim e falou assim, Denner, você prefere ter um carrinho de cachorro-quente e ganhar 10 mil por mês? Ou você prefere fazer obra e ganhar 10 mil por mês? Aí eu parei, pensei e falei, cara, eu prefiro um carrinho de cachorro-quente. Eu ia responder a mesma coisa. Por quê? Gente, é muito menos responsabilidade. É assim, você entrega e vai embora. Se você vai ter o mesmo recurso financeiro no final, é melhor que você tenha menos responsabilidade. Vai trabalhar com obra pra você ver. 30 mil fornecedores te ligando, um cliente com 1000 problemas em cada obra diferente. É um mercado que não é fácil de você atuar. É um mercado que você precisa de pessoas, que você precisa estar ligado o tempo todo. É um mercado cansativo. E aí a gente entrou nessa discussão e foi aí que eu peguei e falei, cara, realmente, é melhor eu estar dentro da marmoraria. Claro, eu vou ter vários clientes, mas eu estou em uma área específica da obra, do que eu ter que gerenciar todo mundo para no final ter o mesmo recurso financeiro. Então, foi basicamente essa a linha que fez a gente chegar nesse consenso. Muito bom, foi uma decisão muito inteligente, na verdade, vocês viram o mercado e foram entrando ali nessa área da marmoraria. E você logo de cara se apaixonou pela marmoraria, você entendeu que ele era um mercado não só lucrativo, mas interessante mesmo para você se manter e hoje ter uma grande marmoraria como você tem? Claro que não, claro que não. Quando eu comecei, eu não entendia muita coisa do que era. Então, assim, você vai indo, você vai vendo. E aí, quando é que você se apaixona? Na verdade, é um mix de amor e ódio. Por quê? É um ódio gigantesco quando você faz o negócio, planeja tudo, executa, e aí chega na entrega, não acontece o que você planejou. Mas é muito gratificante quando você vê tudo pronto e você vê o olho do cliente brilhando pelo que ele está vendo. Então, assim, acho que a principal paixão veio de acompanhar os clientes e ver a realização dos sonhos dele. Porque, no final, é isso que a gente faz. Muitos dos clientes, apesar de a gente estar no mercado de luxo, eles guardaram dinheiro a vida toda para executar aquele sonho. Então, a gente vê as pessoas realmente com brilho nos olhos de estar naquele momento dela, sabe? É quase o casamento do casal. É quase isso. A mulher tá com aquele brilho no olho de ver a casa que ela sonhou, que ela
pensou em ter com a família e tudo mais. Então, foi aí que a gente começou a realmente se apaixonar. E aí, conforme você vai aprofundando, você vai vendo que é maravilhoso. A gente está falando de... Não foi algo que foi criado ontem. A gente está falando de peças que foram milhões de anos formadas de dentro da natureza. Tem uma história muito bonita por dentro de cada rocha. Tem algo que aconteceu dentro dela. Sim. Então, a gente trazer isso à tona vai se tornando gratificante. Por mais que a gente tenha os percalços normais de obra, vai se tornando gratificante a gente poder realizar o sonho desse cliente. Com certeza. E você acha que a sua formação de engenheiro civil, ela hoje influencia no seu trabalho dentro da marmoraria? Ajuda? Às vezes atrapalha? Você acha que tem alguma influência dentro disso? Total, Calícia. O que acontece? Muita gente pensa que o que a gente estuda até lá no ensino médio não vai ser aproveitado na vida, né? A gente tem essa frase, para que eu estou estudando química se eu nunca vou usar isso na minha vida? E a verdade é que a gente usa tudo que a gente aprende lá nos pequenos detalhes e a gente não percebe. E a gente ser formado em engenheiro civil ajuda também. Porque várias matérias que a gente pegou na universidade, elas hoje me ajudam a elaborar caderno técnico, me ajudam a resolver problemas, me ajudam a criar laudos técnicos, que foram ferramentas que eu aprendi na universidade, que eu trago e aplico aqui. Por exemplo, eu dou muito exemplo de materiais muito rígidos, que eu faço uma relação deles com o concreto armado, que ele funciona de forma parecida. Então, a gente começa a criar correlação para facilitar o entendimento, às vezes até de alguns arquitetos, de alguns engenheiros, porque é um mundo gigantesco. Quem realmente entende é quem realmente está dentro do mercado, quem realmente vive aquilo todo dia. Então, assim, você pode... eu sou executor de obra, trabalho com isso há 20, 30 anos. Você não tem a mesma experiência de quem fica um ano imerso dentro da marmoraria. Porque o que a gente aprende ali é uma escola. Assim como a marcenaria é outra, a serralheria é outra, e por aí vai. A gente poder ter essa formação extra traz esse contexto. Outro ponto que geralmente eu faço muito. A gente hoje está na moda das peças grandes, formatos. Então, assim, é tudo no tamanho da chapa, tudo muito grande e tudo mais. E para ajudar a gente tem um vão embaixo. Não tem apoio nenhum. Então, como é que a gente faz e tudo mais? Nisso tudo a engenharia ajuda. Eu costumo muito fazer a simulação da carga como se fosse ponte quando a gente usa. Então, assim, é base do que a gente usa na engenharia, trazendo para dentro da marmoraria. Claro que em efeitos diferentes, em tamanhos diferentes, proporções diferentes, mas a base do ensino é a mesma que a gente utiliza. E aí a gente vai formando tudo que vai se executando dentro da marmoraria. Perfeito. Eu posso falar que eu sou prova real de que a marmoraria ela é uma escola pra gente, porque eu fiz uma visita à Marmarine e o Denner deu uma aula pra gente de acabamento, de pedras, de detalhamento. Então a gente saiu de lá com uma bagagem muito maior justamente de como melhorar os nossos projetos de marmoraria e muita coisa vem da experiência mesmo, né, do dia a dia. É a vivência. A gente comete um erro muito, muito comum, Calícia, que é quando a gente está desenhando, a gente faz o que é melhor para a gente entender. Mas principalmente o arquiteto, ele não tem que desenhar o que é melhor para ele entender. Ele tem que desenhar o que é melhor para o cliente dele entender e aprovar, e ele tem que executar o que é melhor para o que o fornecedor dele vai entender para executar com fidelidade. Então, essa mudança de visão é real. E você só vai entender isso se você sentar com a pessoa que executa e falar: como você quer que seja feito? Aí você começa a realmente abrir o seu mundo para poder enxergar pelos olhos da outra pessoa. Nossa, isso é muito real, porque a gente tem que fazer um projeto que a vista do cliente seja bonito, seja interessante, atenda aquele desejo estético que muitas vezes ele tem, a funcionalidade também, mas quando a gente passa para um fornecedor, e aqui eu tô falando da marmoraria, mas também de marcenaria, serralheria, tem que ser execuível, né? Então, tá bom, eu quero uma pedra gigantesca sem nenhum apoio embaixo. Como que isso é feito? Como que eu vou executar? Com que tipo de material? Então, a gente tem que saber sobre isso mesmo. E quem trabalha com isso no dia a dia, dá uma aula pra gente, é importantíssimo para os nossos detalhamentos. Vocês não são obrigados a saber de tudo. O arquiteto ele não tem essa obrigação de entender de tudo, sobre tudo. Até porque, vamos ser sinceros, são várias áreas e é um universo gigantesco. Você pode ter 50 anos de formação, 50 anos de experiência, ainda vai estar aprendendo. Existem novidades no mercado e está sempre mudando. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é sempre faixa branca no assunto. Eu tenho 10 anos que eu estou na marmoraria intenso, estudando todos os dias. E eu ainda estou longe de
de me tornar a faixa preta do assunto. Exatamente. Eu tenho 10 anos de profissão de escritório de arquitetura e semana retrasada eu fui na Marmorini e tive uma aula incrível que foi super esclarecedora que eu nunca tinha tido. Então, de fato, a gente está sempre aprendendo, eu concordo com você. E nessa de estar sempre aprendendo, você já passou por alguns percalços na vida empreendedora. Você conta que já quebrou algumas vezes. Como foram essas quebras e o que isso te ensinou nessa vida empreendedora? Olha, quando a gente fala de quebra, muita gente acha que ficou faltando muito dinheiro. E realmente ficou. Mas isso só é resultado do que acontece na nossa cabeça. Quando a gente quebra, na verdade, a gente não quebra só no banco. A gente quebra na mentalidade. E a pior parte é essa. Você sair desse depressivo que você está, pela situação geral que está acontecendo, para você poder conseguir virar a página e enxergar de forma diferente. Então, assim, eu tive 2 escolas muito grandes, quando a gente fala de empreendedorismo, onde marmoraria, foram realmente 2 quebras que aconteceram. A primeira por confiança em pessoas que não deveria, e a segunda por escolhas erradas. E então, toda vez que a gente passa por uma situação dessa, a gente traz algum aprendizado que deveria acontecer na nossa curva. Mas o mais importante de tudo é você saber cuidar da sua cabeça, porque enquanto a sua cabeça estiver quebrada, você não consegue quebrar o ciclo financeiro. Ele está diretamente relacionado. Quanto pior você estiver mentalmente, pior vai ser o seu resultado financeiro. E é natural. As pessoas, quando você está muito mal, você demonstra muito isso. E as pessoas não querem se relacionar com quem está nesse tipo de situação. É natural do ser humano querer estar perto de pessoas que estão em alta performance, pessoas que estão lá em cima, que estão em alta. Então, quando você demonstra que você está nesse seu momento de fragilidade, automaticamente as pessoas começam a se afastar. E isso começa a se tornar um buraco cada vez pior. Então, assim, o principal aprendizado que eu tirei de tudo isso foi aprender a cuidar do meu mental nesse meio desse processo. Não quer dizer que não pode acontecer de novo, porque cada vez que a gente quebra, que é normal de qualquer tipo de negócio acontecer, você quebra um pouco abaixo. Então, na primeira quebra, eu quebrei no valor. A segunda quebra, eu quebrei 3 vezes o valor da primeira. E a primeira parecia o fim do mundo. Quando passou, tava tudo bem. Não era o que imaginava que seria. Na segunda, parecia que o buraco era... Nossa, parecia que não ia dar pra passar. E passou. E tá tudo bem. Entende? E hoje você tá aqui forte, né? Com casca firme. Natural. Aguentando. Natural. A gente começa a... Eu falo casca de tartaruga. A gente começa a criar essa casca de tartaruga pra aprender a apanhar e conseguir ser resiliente. Eu acho que assim, a base de tudo é a nossa cabeça. É a gente estar bem, primeiro com a gente mesmo, porque é normal a gente cometer erro, todo mundo pode cometer. E segundo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Elas não têm culpa, não. E muitas vezes a gente joga essa responsabilidade nelas, desconta nelas pelo momento ruim que a gente está passando. Então, assim, você saber se cuidar eu mesmo é o primeiro passo para você poder sair desse tipo de situação. Perfeito. E agora falando um pouquinho até da Marmarini, que eu quero comentar, você chegou a falar que vocês têm um atendimento muito humanizado, e de fato a gente sentiu isso na nossa visita. Mas eu queria entender como que você passa esse valor para o cliente, mesmo sendo um serviço que normalmente é mais pesado, mais técnico, né? Como você consegue fazer essa ponte? Calícia, a gente quando a gente vê as experiências do empreendedorismo, a gente entende algumas coisas. E a primeira dela é que pessoas não se relacionam com marcas. Isso já ficou lá atrás. O mercado passado, realmente as pessoas se relacionavam com marcas. Hoje em dia, não, as pessoas se relacionam com pessoas. Tanto que você vê pessoas influentes, como, por exemplo, o senhor da van, que o pessoal fala muito. O velho da van. Ele aparecendo coisas que antes não acontecia. A Magalu tem um avatar para poder representar a Magazine Luiza. Por quê? Porque ela entendeu que pessoas se relacionam com pessoas. Então, a gente trazer a proximidade do atendimento, que é essa humanização, faz com que os clientes se sintam mais à vontade. E no processo de tomada de decisão, que é extremamente importante, principalmente quando a gente fala da marmoraria, porque é um produto, vamos dizer assim, de alto valor agregado, né? Não é algo barato que você vai... Comprei hoje, arrependi, vou trocar amanhã. Não é um tênis que você, eu não quero mais esse tênis, vou comprar outro amanhã.
é algo que você compra, que você investe, dificilmente você vai reinvestir. Então é um processo de decisão que é delicado, que necessita de atenção, que necessita de uma pessoa cuidando daquele processo. E é aí que a gente entra com a humanização. Independente do tipo de produto que a gente trabalhe, é legal as pessoas estarem se relacionando com outras pessoas, para que elas se sintam à vontade, confortáveis, acolhidas, porque no final é isso que ajuda no processo de decisão. Não é porque a gente trabalha com eu falo muito isso com os nossos colaboradores, não é porque a gente trabalha com algo que faz sujeira que justifica a gente ser sujo. Sim. Então, não é porque quando a gente corta uma pedra ela faz poeira que a marmoraria tem que ser suja. Sim. Entende? Não, uma coisa não tá relacionada à outra. Isso não quer dizer que a nossa higiene, com a nossa cultura, diferente do que, né, as pessoas acontece pensam, né? muito, na verdade. Justamente. Várias vezes acontece, a gente entrar em obra, a obra tá imunda, a ponto de você não conseguir transitar. Aí você fala, cara, não é porque é uma obra que ela tem que estar nesse ponto de situação. Então, assim, o cuidado nos mínimos detalhes é o que fazem esse acolhimento, é o que trazem a humanização. É o cliente se sentir acolhido, sentir que tem um humano pensando e cuidando dele a cada etapa do processo. Perfeito. E você tem um sócio, não é isso, Luciano? Tem. E como que é essa relação com os sócios, divisões de tarefas de vocês ali dentro da marmoraria? Nem sempre foi fácil. Quando a gente ingressou junto, foi bem na minha primeira quebra. E foi ele, inclusive, que me alertou, tá? Ele sentou no computador da empresa, ele olhou e falou, Denner, tem alguma coisa estranha aqui. Aí, o que foi? Ele, não, eu tô batendo aqui os acertos, cara, cada acerto tá dando 2, 3 mil de diferença. Aí eu fiquei, tá, esse cara aqui tá te roubando. Falei, sério? Ele, cara, certeza. Eu bati um por um. E aí ele bateu em torno de uns 15 acertos, dando 3, 2, às vezes dava 4 mil de diferença, então você já tira o valor que foi desviado, que não deveria ser desviado. E aí, quando isso aconteceu, eu ganhei mais confiança nele, né? E aí foi quando ele realmente ingressou como sócio. E a gente começou assim, eu sabia fazer tudo, ele sabia fazer tudo, a gente fazia tudo. Cada um no seu... esse cliente aqui, não, vai lá você que você tá com a agenda mais tranquila. Não, esse aqui não, eu vou porque eu acho que o cliente vai se identificar mais comigo. E a gente ia desse jeito. Até que chega um momento, quando você é pequenininho, vai. Mas chega um momento que quando você escala, que isso aí não consegue mais. Você precisa criar processo, você precisa criar um pouco de burocracia para que as coisas funcionem. Senão, não flui, vira mais bagunça do que organização. E aí chegou esse ponto pra gente, o ponto que a gente não conseguia mais listar os clientes que a gente tinha ativo. A gente olhava e falava, eita, tá faltando alguém, quem é? E a gente não conseguia mais lembrar. E aí a gente começou a falar, olha, a gente precisa agora começar a se dividir, porque senão não vai dar. Não dá mais pra todo mundo fazer tudo. Uhum. Então a gente começou a dividir. Então agora, Luciano, você vai cuidar disso, Denner, você vai cuidar disso. E a gente começou a aprender juntos o que cada um era bom, o que era o ponto positivo de cada um. Porque... apesar de sabermos fazer tudo, tem coisas que eu desenvolvo melhor, tem coisas que ele desenvolve melhor, dentro das nossas características. E a gente começou a entender isso. E foi muito dolorido até esse dia chegar. A gente apanhou muito. E eu tenho certeza que você e o Fernando também devem ter passado por isso, né? Até vocês se entenderem. Mas quando você chega no ponto que você entende o lugar que você tem que estar, é onde faz a virada de chave. Onde assim, para de ser aquele fardo pesado e começa a ser algo gratificante, mais leve. Você entende o que você precisa entregar, você sabe até onde você tem que chegar, aonde você passa o bastão. Porque, na verdade, a empresa ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona ultra. E que dura a vida inteira, né? Dura a vida inteira. No meu caso do Fernando foi um pouco mais fácil, porque ele é engenheiro civil e eu sou arquiteta. Então, as divisões claras nascem das nossas formações. Eu faço os projetos, ele executa as obras. Mas chega num ponto que as coisas se misturam mesmo e a gente precisa ter uma clareza muito bem definida do que cada um faz dentro da empresa, que não é só projeto e obra. Tem muita outra coisa por trás, né? Lá no início, você também deve ter dado uns pitaquinhos na obra dele. Claro. Ele uns pitaquinhos no seu projeto. Ele não é doido. Aí entra a nossa rixa, arquiteto versus engenheiro. Não, mentira, ele obviamente falava coisas que eventualmente poderiam não estar, de fato, execuíveis no meu projeto, né, inicialmente. E aí, enfim, deu certo no final das contas. Até hoje ele dá os pitacos dele, eu também dou os meus, mas de fato cada um na sua área. É muito mais fácil e as coisas fluem muito melhor, né? E o resultado é outro. Com certeza. O resultado é assim, totalmente diferente do que...
é uma organização básica que às vezes a gente não leva em consideração. Às vezes a gente tem escritório de arquitetura com 2, 3 sócios que a gente não sabe nem com quem falar. Às vezes um chama a gente, depois é o outro que chama, aí a gente fica, tá, eu mando pra você, eu mando pra você. Até a gente, como fornecedor, fica perdido. E eu entendo que pra vocês também, quando a gente tem 2 pessoas que desenvolvem a mesma função, você fica, tá, e aí? Eu falo com quem eu gosto mais? Ou não? Eu escolho um? Como é que é? É quem me acionar? Entende? Então, assim, é o básico de organização interna que reflete totalmente no ambiente externo. Certíssimo, eu concordo com você. E aí, você comentou agora, né, da marmoraria, de atender outros arquitetos, e você já foi executor de obra e já, com certeza, passou raiva com marmorarias, marcenarias, serralherias, ias da vida, né? E agora você está do outro lado. O que você faz de diferente dos fornecedores que te fizeram passar raiva na hora que você era o executor? Porque você foi para o outro lado da mesa. Então, qual é a sua diferença? O que você hoje no seu trabalho traz de diferenciação justamente para evitar todos aqueles problemas que você já passou quando estava à frente de uma obra? Cultura. Olha que interessante. Fale mais sobre isso. Cultura. Por quê? Quando você entra no meio, as pessoas daquele meio, elas estão viciadas. Então, por exemplo, eu sei lá, gosto de carro. Eu vou entrar no ciclo de pessoas que gostam de carro. Geralmente elas estão viciadas em algum erro comum. E isso é normal do ser humano. A gente busca semelhantes e se aconchega com os nossos semelhantes. Quando eu entrei na marmoraria, nós tínhamos uma cultura muito forte de marmoraria, de virar e falar assim, é obra. Não, chega lá, quem for instalar ajusta. Não, lá o peão se vira. Não, moço, manda desse jeito mesmo, é obra. E aí saía material sem limpar, saía material sem ameaçar. E a gente começava a ter vários problemas em obra. Então, assim, a gente não chegou e falou, cara, agora tá perfeito. É um processo de construção que a gente primeiro precisa moldar as pessoas que estão dentro do nosso processo. Por exemplo, eu tinha um acabador que ele tinha muito essa mania de obra. Manda desse jeito mesmo. O que eu comecei a fazer? É obra, né? É obra. Manda desse jeito. Batia lá, chegava a reclamação. Falei, você, vai lá arrumar. Ele, mas por que eu não faço serviço externo? Falei, não, mãe. Mano, foi você que falou que é obra? Então vai lá sentir o que a pessoa que está instalando vai sentir. Vá pro lugar dela para você ver o que é. E aí, com esse tipo de atitude, a gente começa a mudar a mentalidade dele. Para ele começar a entender que não adianta ele fazer o que ele quiser lá atrás pro outro corrigir lá na frente. Porque ele está prejudicando o trabalho da outra pessoa. Então essa mudança cultural começou dentro da nossa indústria, para a gente poder corrigir dentro da indústria, e a partir daí a gente começar a vir no processo para trás, trazendo para os demais colaboradores. E aí foi uma mudança muito, muito drástica. A gente tinha muito problema, por exemplo, de junção de área seca e molhada, dá um desnível na saia. Cara, o que é isso? Faltou ameaçar. E aí a gente começou a criar processos justamente para poder amarrar isso, começou a mandar os meninos para a obra, para eles entenderem o que o outro tá passando. É muito fácil a gente sentar no nosso rabo e falar assim, se vira aí, e deixar a outra pessoa sofrer. Quando a gente pode facilitar com um simples detalhe e ajudar a vida da outra pessoa. Não, e é o que acontece muito em obra, né? De um jogar a culpa no outro. Né? Eu não digo nem só entre todos os profissionais dentro da mesma marmoraria, mas eu digo, o marmoraria botar a culpa no marceneiro, que bota a culpa no pintor, que bota a culpa no serralheiro, e no final ninguém tem culpa de nada, né? Então a gente... nunca tem dono, né? Nunca tem mãe. Exatamente. Então é a gente trazer essa responsabilidade mesmo do que eu posso fazer melhor para entregar um serviço melhor e mudar um pouquinho dessa cultura de que obra é sempre dor de cabeça. Isso é uma coisa que eu tento mudar bastante lá no nosso escritório. Obra sempre atrasa ou sempre passa do custo também é um mito, é uma mentira. Se você faz obra do jeito certo, com foco no cliente, com bom planejamento, você consegue sim fazer uma obra dentro do custo, dentro do orçamento. Dentro do custo e do orçamento é a mesma coisa, mas prazo. Dentro do prazo, exatamente. E com bons fornecedores do nosso lado. Qualidade. Tudo fica mais fácil. Mas aí a gente entra, Calícia, olha que legal, a gente entra no que a gente está falando de cultura. O que eu falei de cultura até agora foi a cultura interna da nossa empresa. Mas esse tipo de problema ele é causado pela cultura externa dos clientes. Porque o cliente, quando ele chega pra gente, a primeira coisa que ele quer é economizar ao máximo, que entrega fora do prazo e que faça tudo do jeito que ele quer. E às vezes as empresas têm processos justamente para evitar que isso aconteça. Então,
muitas das vezes vai acontecer dele ir lá, vai escolher por preço, vai escolher o mais barato, porque o cara prometeu mundos e fundos, para lá na frente vai dar errado. Aí a obra começa a ser problemática, aí a obra não dá certo, aí a obra sempre atrasa. Mas na verdade foi por quê? Porque a pessoa que estava lá atrás começou a prometer o que não podia só para fechar o cliente porque está precisando do dinheiro. E aí a gente começa a ter problema. E aí o meio da construção civil começa a ter um monte de picareta, começa a ter um monte de gente que não entrega, abandono de obra. Aí, assim, sempre o problema é do outro, é o que você falou. Então, o construtor não vai conseguir entregar, o que é normal ele fazer? Não, a culpa é da marmoraria que não entregou. Não, a culpa é da marcenaria que está atrasada, ou o eletricista que não veio. A culpa é sempre de alguém. Para quê? Para ele poder jogar e ele sair do dele limpinho. Isso é cultural. E é aí que tá onde a gente precisa começar a mudar essa cultura nos clientes. Sabe o que a gente começou a fazer lá? Que foi uma mudança muito cultural? Antigamente, a gente recebia a forma de pagamento como era melhor para o cliente. Então, como você quer fazer? Ah, não, quero fazer no boleto. Beleza, a gente faz. Não, quero te dar uma entrada agora, o restante quando a gente finalizar. Não, a gente faz. A gente começou a proibir esse tipo de situação. Por quê? Nós estávamos tendo situações que os clientes pagavam a entrada, a gente entregava e não recebia a parcela final. Ah, por quê? Não, porque o marceneiro não entregou, não sei se está tudo certo, vai segurar. E a empresa, ela gira em torno de recurso financeiro. Então, assim, há uma falsa expectativa de que se eu te pagar só a entrada, você vai correr para poder entregar o meu produto. Na verdade, não acontece, não é isso. O que as pessoas começam a fazer? Eu te dou a entrada, eu pego a sua entrada e vou cobrir o de trás. E aí, fico esperando vender o da frente para poder entregar o seu. E isso vira uma bola de neve, que vai acontecendo. O que a gente fez? A gente não trabalha mais desse jeito. Se o cliente quer comprar com a gente agora, pagamento à vista? É à vista. Você transfere pra gente e a gente vai. Tem o nosso contrato que protege, tem todo o respaldo, a empresa tá lá, é gigante. Você conheceu a empresa gigante, pode pisar lá quando você quiser. Você vai ser bem recebido, a gente tem processo, as pessoas sabem o que acontece e é isso que tem que ser, porque a gente precisa de recurso financeiro para entregar. Isso é uma mudança cultural que a gente está fazendo, primeiro interna, né? Porque nosso time comercial ficou doido. Como você vai fazer isso? A gente não vai vender, como vai sobreviver? E no final tem sido o contrário. Quando a gente fala assim, olha, a gente não aceita por conta disso, disso e disso, cara, flui. Eu tenho hoje na rua um passivo de aproximadamente uns 500 mil para receber por conta disso. São obras que a gente finalizou, que a gente entregou dentro do prazo, com qualidade, tudo bonitinho como o resto do contrato. E a gente nunca viu o dinheiro de volta. Caramba, porque os clientes entenderam que não precisava pagar? Porque alguma coisa aconteceu, ou ele acabou o dinheiro no meio da obra? Acabou o dinheiro no meio da obra, ele não pagou. Eu tenho uma, cara, que essa pra mim é a pior. Ela tem 2 shoppings aqui em Brasília, 2 lojas dentro do shopping, e uma galeria é dela, a galeria. Ela fez um apartamento, cara, uma senhora cobertura, que você nunca ia falar com a cliente dessa ia dar problema. E no final ela tá devendo pra gente. Nossa, que metade do contrato dela. Às vezes a gente julga o cliente pela capa, né? Por parecer que tem dinheiro e no final é justamente o que vai dar problema. Tem que ter cuidado. E isso é uma mudança cultural que a gente tem que fazer. Tanto no mercado dos clientes, quanto aqui. Eu falo muito pros clientes, como é que você tem coragem de comprar na internet uma televisão que custa 10 mil e você não sabe nem aonde você vai resgatar aquilo lá se você precisar, e a empresa fixa que você pode sentar na mesa, que você olha na cara da pessoa que te vendeu, você não tem coragem de pagar. Aonde está a sua confiança? É verdade. Né? Você tem total razão. Inclusive, eu vou usar esse argumento a partir de hoje, porque eu gostei muito. As pessoas, elas confiam na compra na internet. De alguém que você nunca viu, você não sabe nem se você vai receber. E entra dentro da sua empresa, senta na cadeira que você comprou, na mesa que você mandou fazer linda. Inclusive, a mesa que tem lá na Marmarinha é maravilhosa. Fiquei apaixonada naquela pedra. É bonita. Você senta lá, conversa com a pessoa cara a cara e não tem confiança de contratar com a pessoa. É incrível mesmo. É uma mudança cultural muito forte e que é muito forte que a gente tem que mudar no cliente. Não só na nossa empresa, não só na nossa comunicação, mas mostrar isso para o cliente mesmo. Olha quão profundo é. A gente fala que o cliente vai escolher uma empresa, que ele vai confiar o recurso financeiro dele, que não é baixo, que a gente já falou, para chegar no final ter algo de excelência, mas ele não confia em deixar o recurso financeiro. Que escolha é essa que você fez, que você não confia? Você um passo na frente, outro atrás, confia desconfiando? Eu acho que ou você confia no fornecedor que você está escolhendo, ou você não vai com ele. Você vai em alguém que você confie. Isso eu falo da gente ou qualquer um. Não está sentindo confiança em fechar com a gente? Não fecha. Vai ser pior. Geralmente, esses são casos onde os clientes eles vão sair insatisfeitos do processo.
Com certeza. São aqueles clientes que dão problema no final das contas por qualquer motivo que seja. Justamente. Justamente. E a gente fica insistindo, querendo vender, olhando o número. Não, eu preciso vender para esse cara, eu preciso vender para esse cara. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E no final, o dinheiro que você ganhou naquela obra não valeu a pena. Porque o desgaste foi muito maior. E a insatisfação do cliente te prejudicou de uma forma que é incalculável. Então é melhor você ter pessoas que se alinham à sua cultura de marca, se alinham ao que você realmente entrega, ao que você realmente é. Pessoas que vão sair satisfeitas e felizes do que você sair vendendo para qualquer um e depois ter esse tipo de problema. Com certeza. E, Denner, a gente fala aqui muito com também estudantes de arquitetura, profissionais que estão aí iniciando a carreira. E eu sei, porque eu já fiz coisas do tipo no início, de projetos mirabolantes que muitas vezes a gente não tem como executar. Você lembra de algum caso específico, de algum projeto que vocês receberam que era assim, quase impossível, que a pessoa queria aquilo e não tinha como ir para frente? O que você fez? Que caso foi esse? O que era o projeto e o que você fez? Já, recebe até hoje. Gente, chega a cada coisa que você olha e fala, caraca. A gente tá com agora, que é um desafio gigantesco, que é um espelho dentro de uma moldura de pedra. Só que a moldura que ela quer, ela tem 10 centímetros de espessura. Toda orgânica. Então é como foi extraído mesmo. Ela quer um casqueiro, como foi extraído da natureza, com um espelho dentro. Aí você fala, caraca, como é que eu vou enfiar um espelho dentro desse negócio? É complicado, é difícil de fazer. A gente tem diversos casos. É até difícil de listar. Mas para esse daí, você já encontrou a solução? Ainda não. Ainda não. Ainda tá no desafio. Assim, a gente apresentou alguns formatos que daria para fazer, só que ela não gostou do formato como ficaria. Então, assim, tá naquele em aberto e tudo mais. E aí vocês estão em contato com a arquiteta para ela aprovar ou direto com o cliente? Nesse caso, é direto com a cliente, porque ela chegou com essa ideia. Mas acontece também dos arquitetos, mas geralmente os arquitetos são mais fáceis da gente conversar, porque eles sempre têm esse criativo muito forte, então eles conseguem moldar alguma coisa dentro do que a gente orienta e chegar num consenso que vai funcionar. E eu acho que esse é o principal ponto, a gente ter essa abertura de poder conversar com vocês e falar, olha, desse jeito não dá, mas vamos tentar desse jeito. E vale também para os fornecedores, tá? Não é só chegar, o arquiteto me apresentou alguma coisa e virar e falar, não dá. Acabou. Não. Qual é a solução? Qual é o próximo passo? Justamente. Né? Eu virar e falar assim, não dá. Ok, é muito fácil. Mas e aí? Não dá, mas o que dá pra gente fazer? Às vezes alguma coisa próxima, às vezes se a gente mudar alguma coisinha, se a gente ajustar, se a gente mudar o formato, entende? Então assim, quer ganhar o cliente, pare de apresentar problemas, comece a apresentar soluções pra ele. Então ele chegou com alguma coisa que não dá, desse jeito não dá, mas desse jeito dá. Não, desse jeito não funciona, mas vamos tentar desse jeitinho aqui, entende? Ter esse jogo de cintura, de conseguir direcionar também o cliente pro que dá e o que não dá. Senão, se você virar e falar só não, aí ele, não, beleza então, tchau. Tô indo no outro ali. Uma coisa que eu consigo imaginar, que eu já achei que dava e não dá, gente, a marmoraria, ela tem um tamanho de chapa específico, né? E não dá pra gente fazer uma parede de 7 metros com os veios dos mármores casando certinho, porque a chapa tem um tamanho específico. Só que você me mostrou na marmoraria que existe uma forma de abrir essa chapa em 2 e aí, de fato, ter um tamanho maior, casando os veios. Como funciona isso? A gente tem 2 tipos de paginação que a gente trabalha lá dentro, que a gente chama de Handbook e Open Book, desculpa. Esses 2 tipos de paginação, eles funcionam justamente para a gente dar essa sequência de veios quando a chapa é muito grande, quando as peças são muito grandes. E para que isso funcione, você precisa ter a pessoa certa para poder executar, porque não é fácil. No momento da escolha, isso já tem que ser conversado com o cliente. Por quê? A forma como a peça é extraída é o que dita como a gente vai conseguir fazer essa paginação. No momento lá da pedreira que eles extraíram a pedra, eles já fazem a montagem da paginação, se ela vai ser Handbook ou se ele vai ser Open Book. Então, quando a gente está com o cliente sentado, a gente já tem que conversar com ele, abrir as 2 opções e mostrar para ele, você quer assim ou você quer assim? Para que ele já escolha, já entenda e a partir daqui a gente já vá na negociação com o formato com o cliente deseja, porque isso muda a questão de custo, isso muda a questão de logística, de trabalho, de entrega, muda tudo, todo o processo. Então, não é qualquer pessoa que consegue pegar e falar assim, vou ter este cuidado agora de
de fazer isso. E quando a gente fala de alto padrão, muita gente acha que é o acabamento perfeito apenas, que é aqui. Não, na verdade o alto padrão, ele é o cuidado com os mínimos detalhes. É a atenção. É isso que torna algo alto padrão. Eu concordo plenamente com você. Eu já vi muita gente fazendo casas por aí ditas alto padrão, usando um porcelanato imitando um mármore com um rejunte super grosseiro. E eu falo, gente, não é porque tá imitando mármore que é alto padrão. O alto padrão, às vezes, é muito mais delicado, muito mais sinuoso mesmo. Ele é nos pequenos detalhes que a gente vê o que, de fato, é um mobiliário alto padrão, uma pedra alto padrão. Então, isso você tá certíssimo. Você consegue fazer casa gastando 1 milhão, fazer ela ser ruim, ser uma casa mediana. E você consegue fazer casa com 600 mil, fazer ela alto padrão. Sim. Porque dita com cuidado. Os detalhes fazem toda a diferença. Se você pega o mesmo... Eu falo muito isso lá na marmoraria. É uma orientação que a gente dá para os clientes. Quando a gente pega o nosso tipo de produto da construção civil que a gente está trabalhando, muita gente acha que é produto. Que você vai comprar na empresa A e na empresa B e o resultado é o mesmo. Na verdade, não é. Todos os fornecedores da construção civil são serviço. Todos. Sem exceção. Sim. Então, o resultado final que você tem depende da mão de obra que é empregada. Se você pega o mesmo produto, sei lá, de uma marca famosa de porcelanato, que é topíssima, entrega na mão de uma pessoa, ladrilheiro, experiente, que sabe trabalhar, é uma coisa. Se você entrega na mão de alguém iniciante, um servente, alguma coisa assim, o resultado é completamente diferente. Mas o produto é o mesmo. O preço que o cliente pagou na matéria-prima é a mesma, sim, mas o resultado é diferente. E aí a gente começa a ter prejuízo. Aí a obra não presta. Aí o material não é bom. É ruim. Entende? É. E a gente começa a ter outro tipo de problema, senão a autorresponsabilidade de eu escolhi errado. Ou o cliente, eu escolhi errado o profissional para trabalhar, ou o profissional, eu escolhi errado o cliente que eu aceitei fazer. Porque tá tudo bem a gente dar o passo maior que a perna, mas a gente precisa de instrução. Sim, e assumir as próprias responsabilidades, com toda certeza. A gente recebe muita ligação de parceiros, que são de marmoraria também, ligando falando, cara, recebi isso, como é que eu faço? E a gente senta e se ajuda. É porque é comum chegar a algum projeto de algo que você ainda não teve experiência. Assim como a gente recebe também alguns materiais que a gente, cara, ainda não trabalhei com esse material. Deixa eu ver como é que eu faço. A gente liga pra quem já trabalhou, olha, como é que você fez e tudo mais. É normal acontecer. Entende? Então, assim, na marmoraria tem uma infinidade de pedras diferentes. Aí eu vou pegar um material que eu ainda não trabalhei, eu vou experimentar? Não vou. Eu vou buscar experiência. E eu acho que é isso que falta, a gente perguntar mais e saber escutar e seguir o que as pessoas falam. Excelente. Inclusive, falando em pedras diferentes, o que eu mais gostei da Marmorina, eu vou confessar logo o que é que eu virei pro Denner na nossa reunião, eu falei, Denner, eu tenho o seguinte problema. Eu quero especificar um monte de pedras diferentes que eu vejo na internet, mas o meu medo é especificar uma coisa que não existe no Brasil, que vem da Arábia, que vem de não sei da onde, e não ter como comprar e especificar aquilo pro meu cliente aqui em Brasília. E aí eu falei, e aí, Denner, como é que faz? Qual foi sua resposta? Repete a mesma resposta, que se não for mentira, eu vou falar. A gente dá um jeito. Ele falou isso. Ele falou, pode olhar na internet a pedra que você quiser, me manda a foto que eu acho para botar no seu projeto. Como você faz isso? Agora, lá eu não te perguntei, deixei essa pergunta para ser feita aqui na frente de todo mundo. Como você faz isso? De achar essas pedras que eventualmente a gente só viu uma vez na internet. Boa vontade. Sério mesmo? Porque é só procurar, ligar nas pedreiras. O que eu faço? Eu ligo para olha, tô com um material que eu preciso, assim assado. Tá, me manda a foto de referência. Eu mando. Tem? Não. Quem pode ter? Ah, fulano pode ser que tenha. E você vai ligando. Dá trabalho? Cara, dá trabalho. Mas é isso que traz exclusividade. Você tem que ter a boa vontade de querer realmente ajudar e resolver o problema. É só isso. Se você procurar, você acha. É um nicho de mercado que, apesar de ter muitas opções, é um nicho pequeno. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que tem. Então, quando eu ligo pra alguém que é muito parceiro meu lá, eu falo, cara, eu sei que você não tem esse material, mas eu não tô ligando pra trocar você. Não quero trocar você como meu fornecedor. Só que eu tô precisando de um material que você não tem. Aonde eu acho esse material? Ah, você acha com fulano. Me passa o telefone do fulano. Aí você liga, eu tô procurando. Ah, não, mas eu não tenho não, mas fulano pode ter. E você vai até o momento que você acha. O Brasil, ele é o maior exportador de rochas naturais do mundo. O mercado de rochas
do mundo é ditado pelo Brasil. Cara, Estados Unidos, Arábia Saudita, Turquia, Europa no geral, só tem material nosso lá. Eles saem containers e containers de material daqui. Então, provavelmente os materiais que você vai ver lá saíram daqui. Essa informação me deixou chocada quando você me contou de fato. Eu achei isso muito incrível, porque eu ficava com muito medo de especificar. Então, se você aí tem medo de especificar também, é só ligar pro Denner que ele vai achar a sua pedra. Pode ligar. Ele deixou um compromisso público nesse podcast. Pode ligar que a gente acha. E, assim, pode ser que a gente não ache exatamente igual, porque a pedreira se extingue. Mas é um recurso finito. Sim. Ela pode acabar. Mas a gente acha materiais parecidos. Então, às vezes, não tem um exatamente igual, mas tem um que é próximo e que pode te atender. E ele já achou, porque na hora eu mandei a foto de um projeto pra ele. Falei, eu não tô achando, mas eu queria assim. E ele achou a pedra, de fato. Teve um caso de uma arquiteta parceira nossa, que a gente tava bolando, especificando o projeto, e a cliente muito indecisa. A cliente viajou, eu não me engano se foi pra Europa, se foi pra Ásia, foi pra um desses da região pra lá. E no hotel que ela tava, tinha o material. E a hora que ela bateu o olho, ela... É isso que eu quero. Nossa, tem que ser esse. Aí mandou pra ela e ela me mandou. Falou, Denner, pelo amor de Deus, onde que eu acho isso? Falaram pra cliente que é Bege Bahia, mas não é. Eu falei, gente, nada a ver, isso não é Bege Bahia nunca. Não tem nada a ver. Falei, calma aí, me dá um pouquinho. Foram questão de 1h30, numa sexta-feira à noite. Ela me mandou, era tipo umas 6h30 da noite, umas 8 horas eu tava retornando pra ela. Aqui, ó, achei seu material, tá aqui. Custa tanto. O que a cliente vai querer fazer? É a boa vontade da gente procurar. E, gente, os fornecedores lá, eles ajudam mesmo. Então, assim, eles compartilham contato de outro vendedor, eles ajudam a gente a achar. É só você ter boa vontade. E, claro, a gente não adianta você ser uma pessoa arrogante, prepotente, que vai chegar esculachando seu fornecedor e achar que ele vai te ajudar. Você tem que também ter a compaixão com ele, de entender também o lado dele. E é uma via de mão dupla. Assim como a gente, com os arquitetos, é uma via de mão dupla, eu, como meu fornecedor, também é uma via de mão dupla. Então, às vezes, já aconteceu dele me mandar... Lá a gente só aceita material de padrão A. Aí aconteceu de chegar material de padrão B pra mim. Aí eu liguei pra ele e falei, cara... Ele, foi mal, é porque foi na correria, carregaram errado, não sei o quê. Nossa, vai ter que mandar de volta o frete, sabe? Falei, cara, deixa esse material aqui. É o que eu trabalho? Não é o que eu trabalho. Mas eu vou achar onde colocar ele, porque ele só tinha um veio cortando... Era um preto, ele tinha um veio cortando branco bem no meio da chapa. Falei, não, deixa ele aqui, eu acho uma utilidade pra ele. Não adianta eu ser escroto, meu fornecedor falar, não, vai devolver tudo, troca tudo, não quero isso aqui. E aí na próxima ele não vai me atender. Quando eu precisar de ajuda, ele não vai me ajudar. Assim é o arquiteto. O arquiteto, quando é escroto com a gente, dificilmente eu vou querer ajudar ele. Entende? Assim como quando eu sou escroto com vocês, dificilmente você vai virar, não, vou ligar pro Denner pra quê? Pra levar patada de novo? Não vou. E justamente sobre isso que eu queria falar com você, que é qual a importância dessa parceria entre os engenheiros, arquitetos, junto com a marmoraria, os fornecedores, de uma forma geral, na sua visão? Total, gente. Total. A parceria, ela não se estende só a você vai me indicar e eu vou vender pro seu cliente. Não é isso. A parceria é, eu vou te indicar, você vai executar a obra do meu cliente. Mas, qualquer coisa que acontecer, a gente assume a responsabilidade. Então, eu tenho que ter consciência de que qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é minha. E que eu possa contar com você para solucionar. E do mesmo jeito que você conte comigo para solucionar. Gente, acontece. Nós somos seres humanos. Quem é o ser humano que nunca errou? Não existe. Não existe. Você pode errar no seu projeto. É uma infinidade de detalhes. Eu posso errar no meu processo de empresa. É muita gente no processo. É comum acontecer. Só que quando a gente erra, a gente liga e fala, olha, errei aqui, tará, como é que a gente consegue resolver? Pensei da gente resolver desse jeito. É sempre isso, levar a solução e não levar problema. E aí entra a parceria. Por quê? Imagina só, a gente vai fazer uma obra e o arquiteto projetou, sei lá, vai abrir o nicho da parede e tinha um pilar no meio do nicho. Você não tem obrigação de saber que tem um pilar no meio do nicho. Você vai descobrir na hora. Acontece, já aconteceu de prédios que a gente tem laudo e tudo mais, ter um cano onde não deveria existir. Então, pode acontecer. Aí eu ligo pro cliente e falo assim, porque o arquiteto não viu que tinha um pilar no meio do nicho, a gente fez aqui, não vai dar certo fazer. Qual que você acha que vai ser a reação do cliente, Calícia? Ele vai achar que o arquiteto dele foi um incompetente. Com certeza, você falando dessa forma vai fazer parecer que o arquiteto, de fato, foi incompetente no trabalho dele. Justamente. E aí entra a parceria. Agora, se diferente de eu ligar
pro cliente, eu ligar pra você e falar, Carícia, apareceu um projeto aqui no meio do nicho aqui, um pilar no meio do nicho, não tem como a gente seguir o projeto. Cara, não sei o que fazer, estamos tentando bolar outra solução. Como é que a gente consegue fazer aqui? Nossa, é parceria na certa, porque aí com certeza a gente vai encontrar uma outra solução. Juntos a gente vai entrar em contato com o cliente, explicar o que aconteceu e ele não vai penalizar nem o arquiteto, nem a marmoraria por conta disso. É assim, a maioria das vezes a gente não vai nem saber o que aconteceu. Exato. O cliente, ele paga a gente para não ter dor de cabeça. Ele paga o arquiteto, ele paga o engenheiro para ter alguém para pensar e correr atrás por ele das coisas, porque ele não tem tempo. E tá mais que certo. O trabalho do nosso cliente não é ficar fiscalizando a gente. Exato. O trabalho dele é fazer o trabalho dele e ganhar dinheiro para pagar a gente. Senão não faz sentido. Por que eu vou ter um engenheiro de obra se o meu engenheiro não fiscaliza nada? Se ele não organiza nada, se ele não cronograma nada? Não faz sentido. Exato. Entende? Então a comunicação fechada entre equipe de engenharia, fornecedor e arquitetura é o que garante o resultado final. Toda vez que a gente leva algum problema diretamente para o cliente, dá ruim. O cliente se irrita, o cliente se estressa, ele chama o arquiteto incompetente, ele fala que o engenheiro não presta, a culpa é da marmoraria, e aí começa aquele clima de tensão e de desgaste desnecessário, que muitas das vezes a gente resolveria entre a gente com pouco desgaste, com muita facilidade, e o cliente não ia nem ficar sabendo. E aí, é dessa forma que a gente costuma fazer nas nossas obras, de fato, para evitar qualquer tipo de transtorno para o cliente que não tem aquele conhecimento técnico. Que às vezes pra gente o problema é uma besteirinha, quando chega na mão do cliente parece que acabou o mundo. Né? É um furacão no copo d'água. Exatamente. É comum acontecer. E aí, assim, por isso que a gente formatou todo o nosso processo para girar em torno do profissional de arquitetura. Não quer dizer que a gente respeite o cliente, que a gente não dê atenção para o cliente. Mas quer dizer que o arquiteto ele é o pilar central de todo o nosso processo de indústria. Então, todas as informações giram em torno de vocês por causa disso. Para a gente poder ter facilidade de comunicação, para a gente poder ter resolução sem desgaste. O cliente ele não tem o conhecimento técnico. É o que você falou. Às vezes um probleminha, na mão dele é um problemão. Exato. E ele irritado, ele consegue irritar todo mundo no processo. Até quem não entrou, ele já tá nervoso com a pessoa. É verdade, isso acontece mesmo. Diversas obras a gente já entrou. Teve obra que o cliente veio me contratar, eu já estava atrasado na obra. E ele já estava bravo comigo. Ele sentado na mesa negociando comigo, e ele bravo comigo porque eu tô atrasado na obra. Eu falo, gente, calma aí, calma. Nós estamos assinando agora o contrato, respira. Então, assim, essa comunicação é justamente para evitar esse desgaste do cliente. Quando ele chega lá no final da obra, ele já tá por aqui. Por aqui, exatamente. A gente precisa evitar isso. E justamente pensando nessas futuras parcerias, qual o recado final que você deixa para os nossos queridos estudantes recém-formados, pessoas aí que estão começando a trabalhar no mundo dos projetos e obras, um recado de fornecedor, daquela pessoa que vai atender esse povo? Fala com eles agora. Escolham muito bem quem vai acompanhar vocês. Empresas, tem diversas. Tem diversos fornecedores que entregam com qualidade, que entregam com maestria, mas escolham muito bem quem é a pessoa que vai te acompanhar nesse processo, porque você precisa ter sinergia com ele, você precisa ter essa troca aberta com ele, de poder chegar e falar, isso não foi legal, isso a gente precisa ajustar, e ele precisa ter essa abertura com você de chegar e falar, olha, deu errado, ou não, olha, isso que você especificou não é bem assim. Então, assim, escolha muito bem quem vai te acompanhar no meio desse processo, porque do mesmo jeito que essa pessoa pode te elevar, ela pode te derrubar. E o resultado final do seu projeto depende diretamente da execução que essa pessoa vai fazer. E a lembrança e a memória que o seu cliente vai ter no final é diretamente relacionada às pessoas que passaram na obra dele. E ele vai virar e falar assim, aquele da marmoraria que você me indicou não foi legal, então você não é legal. Então, assim, escolha muito bem quem são as pessoas que vão te acompanhar. Problema, toda obra dá. Mas a forma como a gente resolve é o que dita como a gente vai ter o resultado final. Eu assino embaixo no que você falou, Denner. Em 10 anos de profissão, eu acho que esse é um dos maiores conselhos que eu poderia ter escutado, assim. Escolha com quem você vai trabalhar de uma forma muito consciente. De verdade, faz todo sentido. Mamãe já dizia, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quem és. É isso. É muito famoso a gente falar. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quer saber quem você é? Olha as pessoas que você está convivendo. Vê se é aquilo mesmo que você quer. Se é o que você quer entregar.
Não entregue... Essa foi brinde. Não entregue pro seu cliente o que você não receberia na sua casa. Excelente. E se você quer saber quem são a média das pessoas, das 5 pessoas que estão em volta de você, para saber quem você é, se você está assistindo esse podcast, a gente já faz parte da média das pessoas que estão aí ao seu lado. Então você já está elevando o seu nível só por estar aqui com a gente. Justamente. E eu aconselho a acompanhar de perto, assistir todos os episódios, porque é de primeira. Denner, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Tenho perguntas aqui para mais uns 2 ou 3 episódios que você vai ter que voltar. Então, se você quiser que Denner volte, trazendo pedras para dar exemplos reais, trazendo amostras pra gente, que é o que arquiteto gosta no final das contas, é amostra. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada, Denner. Vai ser uma honra poder estar com vocês de novo. Para mim, assim, é uma felicidade gigantesca, como eu falei, estar aqui com vocês e poder participar e agregar na vida das pessoas. E se receber o convite, eu volto com toda certeza. Já está convidado. Reais. Se receber, não. Já está convidado, intimado a voltar e trazer amostras. Muito obrigado, Calícia. Imagina. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pela sua participação. Não se esqueçam também, se você está aqui pelo YouTube, Spotify, de deixar o seu like ou 5 estrelas e de se inscrever aqui no nosso canal também, para não perder nenhum conteúdo maravilhoso e a volta de Denner aqui no nosso podcast. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.